Bom, galera, então vamos aqui para mais um dia de aula. Hoje, nosso tema é África ainda. Estamos na reta final. Esse é o penúltimo percurso do livro. Então, na semana que vem, nós vamos finalizar o livro. E na próxima aula, vamos fazer uma revisão bem compacta para a prova. Mas hoje nós vamos falar sobre a população e sobre a regionalização, tanto da parte regionalização, a parte étnica, de linguagem, cultural, quanto da regionalização econômica. Vamos falar desses dois tipos de regionalização da África. E também vamos abordar um pouquinho sobre a sua população local. Esse assunto está lá no percurso 31, das páginas 268 até a 275, tá bom? Qualquer dúvida, você pode me interromper a qualquer momento. Bom, primeiro, a África, hoje representa o segundo maior continente do mundo em relação à população. Quando eu falo de população, o continente africano ele é o segundo mais populoso do mundo, perdendo apenas para o asiático. O asiático tem aqui, nós temos o gráfico aqui que representa bem essa diferença. Eu tenho mais da metade da população do planeta vivendo no continente asiático, principalmente impulsionados pela China, Índia e Indonésia, que são os três países mais populosos. Entre os 5, são os 3 mais populosos do mundo. A China em primeiro, Índia em segundo e Indonésia em quarto. E já os outros dois, Estados Unidos e Brasil, Estados Unidos em terceiro, Brasil em quinto, acaba estando na América, mas mesmo assim não é suficiente. Quando eu olho na totalidade de todos toda a população dos continentes, o continente americano fica em terceiro lugar e o continente africano fica em segundo. É interessante observar que, segundo os estudos, principalmente em relação à evolução da humanidade, percebe-se que lá na África foi o berço das primeiras civilizações dos seres humanos. Em alguns lugares foram encontrados lá os fósseis mais antigos referentes a algumas características do homem sapiens, homem nídeo e por aí todas as outras diferenças de classificação dos seres humanos, que agora eu não vou saber. Mas é interessante observar aqui que os fósseis mais antigos foram encontrados, então, dando indícios de que a civilização começou de fato lá no continente africano. E se eu for datar o continente africano, enquanto aqui na América do Sul eu tenho datas, sei lá, de não muito tempo, já no continente africano eu tenho civilizações há 5, 6, 7 mil anos atrás, já convivendo em sociedade, já praticando agricultura, já em uma sociedade totalmente desenvolvida. E então é interessante observar que a população sempre tem presente no continente africano. Porém, essa população ela não está dividida uniformemente pelo território. Ela vai respeitar, como em qualquer outro lugar do mundo, algumas características e que vão segregar, mas ela vai, como eu posso falar a palavra, ajuda a minha mente, ela vai concentrar mais um número de população em um determinado lugar referente a outro. Por exemplo, no clima, o relevo, a infraestrutura de transporte, tanto do transporte quanto a infraestrutura de comunicação, os recursos relacionados à exploração mineral, tudo isso vai atrair ou vai afastar as pessoas. Lembra lá no 7º ano, como vocês estudaram, fatores de atração e fatores de repulsão. Quais são os fatores de atração? Os fatores de atração são aqueles que atraem as pessoas a viverem em seu território. Os fatores de repulsão são aqueles que estão expulsando as pessoas. Então, se eu tenho, por exemplo, o deserto do Saara, se eu olho aqui o mapa demográfico do continente africano, eu vejo que o deserto do Saara é praticamente um deserto demográfico, praticamente não existe ninguém vivendo aqui no deserto do Saara. Por quê? O deserto do Saara apresenta muitos fatores de repulsão. Que fatores são esses?
o clima não é favorável à agricultura, até mesmo você viver, porque por ser muito seco, por ser muito quente, o relevo também não ajuda muito com as dunas, ou seja, quando você não tem como você plantar, não tem como você utilizar a agricultura, ou seja, então eu vou ter fatores que vão expulsar as pessoas, eu vou ter fatores que vão atrair. Por exemplo, o Rio Nilo aqui, já existe sociedade vivendo no Rio Nilo há muitos anos, e datas aí de 8, 10 mil anos atrás, pessoas, civilizações vivendo às margens do Rio Nilo. Então você consegue perceber o quê? Que o Rio Nilo ele é um fator de atração. Por quê? É o fator climático, o fator hidrográfico, o fator do relevo, ou seja, dá para se plantar, dá para se viver nessa região, são fatores que atraem as pessoas a viver nessa região. Então, como qualquer outro lugar do planeta, a África ela vai ter áreas de atração, de grande aglomeração de pessoas, e eu vou ter áreas de verdadeiros vazios demográficos, áreas que vão expulsar as pessoas. Então, essas características elas vão ser bem importantes na hora de eu compor a população do continente africano. Então, quando eu falo sobre população, sobre distribuição da população, eu tenho que levar em fatores essas características. Mas, como eu falei, isso não é uma particularidade do continente africano. Isso existe em todos os continentes. Por exemplo, aqui na América do Sul. É muito mais fácil, tem muitas pessoas vivendo no litoral, que é muito mais prático, muito mais fácil de viver do que no centro da Amazônia, que é difícil a locomoção, é difícil você se transportar de um lugar para o outro. Então, vou ter diversas características que vai ajudar ou vai atrapalhar a moradia da população como um todo. Alguma dúvida? Hein, galera? Não, não, não. Não? Não. Bom, e dessa mesma forma, eu vou ter o continente africano também enfrentando alguns problemas sociais. Eu vou ter presente no continente africano 3 supermetrópoles. O que é isso? São as 3 maiores aglomerações do país, cada uma delas superando os 10 milhões de habitantes. São eles. Eu vou ter o Cairo, no Egito, Lagos, na cidade, na antiga Nigéria, na antiga capital da Nigéria, e o Kinshasa, não sei falar esse nome aqui, mas é na República Dominicana do Congo. Então eu vou ter o quê? A característica da aglomeração de 3 aglomerações muito grandes nessa região do continente como um todo. É claro que eu vou ter outras aglomerações, como, por exemplo, Joanesburgo, lá na África do Sul. Eu vou ter outras regiões do continente africano bem superpopulosas, com uma grande aglomeração. Mas essas são as 3 principais. E não só nessas, mas em toda a África, como também em boa parte do planeta também, eu vou encontrar diversos problemas ambientais e problemas urbanos relacionados a essa superaglomeração. Problemas são esses: abastecimento de água precário, eu vou ter coleta de lixo e coleta de esgoto com algum tipo de defasagem, eu vou ter falta de moradias e as pessoas criando moradias irregulares em lugares proibidos, como, por exemplo, em costas de morro, próximos a rios, e como se rio ele for inundar, ele vai encher, ele vai acabar dando enchente e levando a casa dessas pessoas. Então eu vou ter inúmeros problemas urbanos sociais. O lixo é um dos problemas muito graves relacionados à urbanização. Então a África, gente, não tem... É claro que os problemas lá são bem graves, são bem mais agravados, mas os problemas que eu encontro lá, eu encontro outros problemas semelhantes aqui também no continente americano, no Brasil ou em qualquer outro país da Ásia, entendeu?
Os países subdesenvolvidos enfrentam problemas urbanos como qualquer outro país subdesenvolvido. Como eu falei, é claro lá que a situação de alguns países acabam dificultando isso. A pobreza acaba acentuando mais esses problemas urbanos, principalmente em relação à moradia, a moradia irregular, a pessoas vivendo na rua. Aí eu tenho muitos lugares miséria, fome, sede, tudo isso agravado por aqueles conflitos no qual nós estudamos na última aula. Bom, um outro problema também. Ah, não, perdão, desculpa. Aqui já parte já de regionalização. Vamos lá. Sobre a população, vocês entenderam? Ficou alguma dúvida sobre a população do continente africano? Sobre a distribuição demográfica do continente, galera? Alguma dúvida? Se você colocar no chat, eu não consigo ler, não, galera. Você vai ter que falar comigo aí. Não. Beleza, porque no chat eu não consigo acompanhar, tá bom? Aí qualquer coisa você fala comigo aí ou pede para alguém sinalizar. Bom, então vamos lá. Já passamos a parte da distribuição populacional demográfica da África. Agora vamos falar um pouquinho sobre a regionalização da África. Da mesma forma que eu consigo regionalizar ou dividir o continente americano, lembra que nós estudamos? Nós estudamos várias formas de regionalizar o continente americano. Por exemplo, América do Norte, América do Sul, América Central, ou seja, um tipo de regionalização meio físico. Também vimos também de forma cultural também dividir em América anglo-saxônica e América Latina. Quem lembra? Bom, então, a África também eu consigo regionalizar em diversas formas. Nós vamos ver aqui duas. Ah, são só essas duas? Claro que não, de jeito nenhum. Mas são as duas principais que são geralmente cobradas, tanto em concursos quanto em provas, e então vai ser as duas que nós vamos falar. Primeira divisão, vamos falar um pouquinho sobre a parte cultural, sobre a parte linguística, religiosa. Então, vamos abordar essa primeira regionalização do continente africano. Eu vou regionalizar o continente africano em África do Norte e África subsaariana. Então, essa divisão é bom gravar, é bom ter na ponta da língua, porque ela é bem cotidiana quando cai em concurso, principalmente essa divisão, porque você tem que estar bem claro, saber qual que é a África do Norte e qual que é a África subsaariana, porque elas vão apresentar diferenças muito grandes entre elas. Quais são elas? Quais são essas diferenças? Primeiro, vamos lá. A África do Norte. A África do Norte ela vai compreender 6 países já independentes e formados e um Estado tentando a independência. O que são isso? São os países, esses aqui, ó, em verdinho, ó, Egito, Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos e Mauritânia. E o Estado tentando a sua independência é a Saara Ocidental. Ela está tentando se separar de Marrocos, tentando criar um Estado independente. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então eu vejo que toda essa área aqui, ó, é a região da África do Norte. Realmente é a parte norte do continente africano. E quais são as características que vão diferenciar esses estados dos demais países presentes no continente africano? Bom, primeiro que eu posso estar citando é a sua população. A população, em sua grande maioria, aqui é composta por árabes. Sim, lá no século VII, no século VIII, houve uma invasão, pode assim dizer, né, invasão árabe em todos esses países. A gente fala invasão assim, mas eles não invadiram, teve guerra, claro que em alguns lugares teve alguns conflitos, mas não, eles foram migrando aos poucos e eles foram tomando lugar, porque a cultura árabe ela é muito, muito centralizadora. Como assim? Ela não permite que seus descendentes casem com outras pessoas de outra religião, ou seja, é totalmente para manter a religião, manter a formação, manter a família. Então tem uma cultura muito forte em relação a isso. Então ela conseguiu se manter e prevalecer nessa região. Então eu tenho a primeira característica dessa região da África do Norte é a presença da sua população, em sua maioria, população árabe, de língua também
árabe e de religião islâmica, ou seja, é monoteísta, cultua apenas um Deus, que é o Alá, no caso, né? Então, as principais características ou diferença dessa região aqui vai ser apresentada nessas características. População árabe, língua também árabe, e religião islâmica. Também vai apresentar nessa região aqui um desenvolvimento maior. Os países aqui, eles vão ser países mais ricos do que os países, geralmente, aqui da África subsaariana. É claro que eu tenho a África do Sul aqui, que é o país mais rico do continente africano, mas mesmo assim eu vou ter toda essa região aqui como uma região onde os países vão ter uma melhor qualidade de vida comparados ao restante do continente africano. Dúvidas? Hein, galera? Não? Vou passar então. O Maghreb. Olha só, se vocês repararem aqui no slide anterior, você repare que existe uma área que está marcada em vermelho. Se chama o quê? Maghreb. Essa região aqui ela é importante porque através dessa região o continente, não, perdão, a população da África do Norte ela conseguiu se desenvolver. Por quê? Porque é um lugar onde a terra é muito fértil, onde a terra é propícia ao cultivo, à plantação. Então, eu tive diversas sociedades vivendo e se desenvolvendo em toda essa área que eu vou chamar de Negreb. Ou seja, e é interessante observar aqui que ela vai desde o Monte Atlas até aqui, ó, o Canal de Suez, até aqui o Egito, aqui, toda essa região aqui ó, vai ser compreendida como esse Negreb. E vai ter uma peculiaridade, porque vai facilitar o comércio com o continente europeu, vai facilitar a navegação, como eu falei, o cultivo, então vai ser uma área mais dinâmica, tanto economicamente, quanto em relação à sua demografia, à sua cultura. Então, eu vou ter uma área muito mais dinâmica quando eu falo referente a essa região aqui. Ok? Vamos lá? Bom, a África subsaariana. Bom, a África subsaariana eu vou ter como compreender todos esses países aqui, ó, abaixo aqui, então é a sua grande maioria. Se aqui eu tenho a África, os países do norte africano, aqui eu vou ter os países do centro da África e do sul do continente africano. Então eu vou ter uma participação territorial muito maior em comparação à África do Norte. No entanto, eu vou ter aqui ó, os países com o menor desenvolvimento econômico do continente africano. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente aí, acho que no próximo slide. Quais são as características da África subsaariana? Primeiro, a sua maioria da sua população é predominantemente negra. Ou seja, enquanto na África do Norte eu vou ter o predomínio de pessoas de árabes, já na África subsaariana, o predomínio vai ser de negros. E vai se destacar a multiplicidade, tanto de línguas quanto de religiões. Eu vou ter o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, crenças locais, onde cada tribo vai ter a sua crença, a sua cultura. Então, eu vou ter nessa África subsaariana uma quantidade muito maior, tanto de línguas quanto de religiões. E essas religiões, essas culturas e essas línguas vão ser um estopim para os conflitos presentes nessa região. Por quê? Uma região fala uma língua, a outra, no mesmo país, já fala outra, tem outra cultura, tem outra religião, não se adapta, não se percebe, não se identifica com aquele país, então quer criar um Estado independente, e aí começa os primeiros conflitos, as milícias, aí entra também a ideia de poder, a ideia de ganância, no qual geralmente também está ligado também à exploração de algum recurso natural. Então, tem diversas configurações nesses países aqui presentes em todo o continente africano, principalmente a África subsaariana.
E como eu falei com vocês, eu vou ter na África subsaariana os piores IDHs do mundo, com destaque para Níger, o país com o pior IDH, com a pior qualidade de vida do mundo. Alguém sabe o que é IDH, galera? Alguém lembra o que é IDH? Hein? Alguém lembra o que é IDH? Galera, Índice de Desenvolvimento Humano. sim, mas o que ele calcula? Se um país é desenvolvido ou não? Isso mesmo. O IDH foi um índice que ele foi criado pela ONU após a Segunda Guerra Mundial para classificar se o país ele é desenvolvido ou se ele não é desenvolvido. Então foi calculado, feita uma numeração, uma escala lá, que de 0 a 1, quanto mais próximo a 0, menos desenvolvido é o país. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é aquele país. Então eu vou ter essa contagem. E essa contagem vai calcular diversos aspectos. Qualidade de vida, expectativa de vida, educação, vai colocar emprego, corrupção, ou seja, diversas métricas que eles vão estar calculando, indicando se aquele país ele é classificado como um país desenvolvido ou não. Bom, pegando esse índice, esse IDH, eu vou ter o quê? Que os países com menor IDH, ou melhor, com a pior qualidade de vida, estão concentrados aqui no continente africano, principalmente Níger, como país com o pior IDH do mundo, ou seja, a pior qualidade. Lá tem muito mais mortes infantis do que qualquer outro lugar, analfabetismo, a educação não funciona, a qualidade de vida, a expectativa de vida é baixa. Então eu vou ter o quê? Um quantitativo muito ruim para essa região aqui. Lembra que eu falei com vocês que a África do Norte tende a ser mais rica, mais desenvolvida do que a África subsaariana? Então, a principal característica que vai definir isso é esse IDH. Esse IDH que vai apontar que os países da África do Norte aqui, em média, são mais desenvolvidos com relação aos países da África subsaariana. Ok? E interessante observar que cerca de 60% da África subsaariana ela está envolvida com a agricultura, com a plantação, com o cultivo. Porém, mesmo assim, nós conseguimos observar problemas de pessoas morrendo de fome, vendo fome, vemos uma dificuldade muito grande de conseguir o alimento. Por quê? Lembra que eu falei com vocês na última aula que as principais áreas de cultivo, as áreas mais férteis, estavam nas mãos dos estrangeiros, principalmente europeus e norte-americanos, principalmente europeus mesmo. Eles detêm os melhores lugares, as áreas mais férteis. Nessas áreas eu vou ter o cultivo aí, de uma agricultura intensiva com a aplicação de máquinas, adubos, fertilizantes, agrotóxicos, tudo para aumentar a produtividade nessas áreas com maior fertilidade. Porém, a população africana, no qual se alimenta mesmo, o alimento africano, eles foram expulsos para as áreas menos férteis. E essas áreas menos férteis, aliado ainda à falta de tecnologia e de incentivo, eu vou ter muitos problemas realimentares. Ou seja, a agricultura não vai servir, não vai ter um bom desenvolvimento, um bom desempenho, uma boa produtividade. E isso vai gerar muita fome. A maior parte das propriedades rurais lá do continente africano é de subsistência, ou seja, a família planta, a família cultiva para a própria subsistência, não conseguindo fazer comércio ou até mesmo repassar esses alimentos para outras famílias. Alguma dúvida? Hein, galera? Não. Bom, vamos continuar então aqui. Uma outra forma de eu regionalizar o continente africano é sobre países desenvolvidos, países com pequeno desenvolvimento industrial e países cuja economia são baseadas em produtos primários. Então, eu vou ter esses dois tipos de desenvolvimento.
Repare que aqui, ó, eu tenho três divisões. Eu vou ter em amarelo aqui, ó, os dois países com desenvolvimento industrial e eu vou ter os outros com base em relação à produção de produtos primários. É claro que uns eu vou ter agropecuários e outros eu vou ter minerais. Nós vamos falar um pouquinho mais deles para frente. Então, a primeira divisão aí são os países configurados como países com base, né, econômica e industrial. E são dois, a África do Sul e o Egito. São os dois países classificados como países industriais no continente africano. E esses países não vai ter uma grande indústria, mas comparado com o continente africano, vai ser um dos países mais industrializados. E a indústria vai ser bem diversificada. Vai ter indústria têxtil, metalúrgicos, automobilismo, vai ter uma indústria bem diversificada em relação à sua área de atuação. Então, aqui você consegue reparar, eu vou ter alguns polos industriais, principalmente no litoral, aqui, ó, se você conseguir observar na área rosa aqui, ó, mais próxima à exportação, aonde eu vou ter geralmente produtos produzidos nesses países exportados principalmente para a Europa. E essas produções industriais vão ser o carro-chefe de desenvolvimento desses países. Então esses países só vivem de indústria? Não, com certeza não. Principalmente a África do Sul vai ter uma boa exploração mineral, com ouro, pedras preciosas. No entanto, a indústria ela vai ser o carro-chefe. Esse é um país considerado industrial. Já o Egito também não vai ter uma fonte de recursos minerais tão grande. No entanto, a produtividade agropecuária é um destaque no Egito. Então, acaba também facilitando também para essa população também. Entendeu? Eu não vou ter somente a indústria, eu vou ter indústria ligado a outro tipo de atividade. Já os países com bases de economias primárias, como eu falei com vocês, eu vou dividir em duas. Primeiro, de base da agropecuária. A agropecuária, como eu falei com vocês, boa parte dos países eles vão estar plantando, vão estar cultivando, só que os melhores terrenos, os melhores lugares, áreas mais férteis, já estão nas mãos dos grandes proprietários rurais do mundo, principalmente europeus, e as áreas menos férteis com o restante da população africana. E isso vai gerar uma desigualdade social muito grande, ou seja, vai agravar cada vez mais problemas como fome, problemas com desenvolvimento, problemas com segregação social. Então, eu vou ter nessas áreas áreas ainda de grandes problemas urbanos. Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo? Bom, os principais produtos que eu vou estar produzindo no continente africano vai ser ligado à área têxtil, alimentícios e óleos de vegetais. Vão ser os principais tipos de cultivo que eu vou estar produzindo no continente africano, tá bom? Aqui eu tenho um mapinha, você consegue observar que boa parte desse tipo de produção agrícola está concentrada nas Áfricas Centrais, próximas do Equador. Pode falar. A Bel tinha pedido para o senhor repetir, por favor. Repetir qual parte aí? Aí eu não sei. Vou fazer? Ele botou no repetir chat. Aqui. Tá, não. Repetir essas países de produção primária. Então, vamos lá. Na África, posso regionalizar também em relação à sua economia. A economia eu vou dividir em países com base industrial, que são os dois países, África do Sul e Egito, que vai ter a sua base econômica voltada para a indústria, e também eu vou ter os países com bases de economias de produtos primários. Aí, nesses produtos primários, eu também posso dividir em duas partes. Primeiro, são os países com base agrícola. Os países com base agrícola, eles vão ter sua economia voltada principalmente para a agropecuária. Só que essa agropecuária, ela vai ter uma distinção muito grande. Por quê? Eu vou ter
áreas muito férteis e muito produtivas, vou ter sim nessa região. Porém, essas áreas já estão nas mãos principalmente de grandes empresários europeus. É claro que vai ter alguma outra população local ali, mas a grande maioria de propriedades, de proprietários rurais europeus, que vão controlar as principais produções produzidas em cada país. E a população também vai estar voltada, vai também estar plantando, cultivando nessas áreas. Só que vão ser áreas menos férteis, com menos uso de tecnologia, tendo uma produtividade muito menor. E essa produtividade menor, por falta de tecnologia, por conta da área ser menos fértil e tudo mais, vai dificultar, vai limitar a produção agropecuária desses países. Então, não vão ser, por exemplo, como o Brasil, que é uma grande potência em relação à agropecuária. Hoje, a agropecuária brasileira é indiscutivelmente superior a muitos países. Para você ter uma ideia, só o Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, desculpa, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, qualquer um desses estados, eles produzem mais produtos agropecuários do que muitos países. Ou seja, então eu vou ter o quê? Uma produção enorme aqui no Brasil, mas eu não consigo ver isso lá no continente africano, por diversos problemas. Um deles são a falta de investimento, as áreas que não são tão férteis assim, as áreas férteis já estão comprometidas com proprietários europeus, e tudo isso vai gerar uma escassez, problemas ambientais no território africano e também na população. Entendeu aí, Abiel? Consegui tirar sua dúvida? Tranquilo. E também, uma outra forma de eu regionalizar, como eu falei com vocês, são os países de produtos primários, mas agora de produção mineral. Aí, em relação à produção mineral, a África ela é disparada os países com maiores recursos minerais do mundo. Eu vou ter grandes jazidas de ouro, petróleo, eu vou ter jazidas também de pedras preciosas. Então, eu vou ter no continente africano grandes áreas para serem exploradas. E boa parte dessas regiões acabam gerando conflitos. Por quê? Se eu tenho uma região, umas jazidas, por exemplo, de pedras preciosas ou de metais valiosos, tudo isso vai fazer o quê? Vai gerar uma cobiça muito maior. Então, vai ter uma área de disputa. Milícias locais vão tentar disputa, empresas estrangeiras vão disputar para tentar explorar naquele lugar, estrangeiros vindo de outros continentes vão estar ali tentando explorar, e fora a população local também que vai tentar explorar. Então eu vou ter uma competição muito grande em relação a esses recursos explorados. Então, olha só, eu vou ter áreas muito desenvolvidas somente por conta desse tipo de desenvolvimento. A África do Sul, por exemplo, se beneficiou muito, a sua indústria se beneficiou muito pela extração desse tipo de recurso do seu país, que possui os maiores jazidas do mundo. Ok? Bom, gente, alguma dúvida? Alguém ficamos por aqui, todo mundo entendeu? Tudo tranquilo? Tranquilo. Hein, galera?